Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais Valiosa que Rubis. E hoje nós estamos com um tema que eu particularmente acho muito precioso, muito valioso para você, mulher, que já está aí tocada, que já está sentindo essa vontade no coração, que está quebrantando o seu coração para deixar Deus agir, Deus trabalhar na sua vida. E o nosso tema de hoje é como começar o seu processo de transformação, como se tornar a mulher que Deus criou você para ser. E eu tô aqui com a minha parceira Priscila, que vai trazer aí embasamento na palavra de Deus a respeito desse tema. E a nossa convidada de hoje, que é a pastora Patrícia, também é esposa, mãe, tem um ministério fantástico junto com o seu esposo, trabalha com mulheres, crianças na igreja, com certeza vai agregar muito aqui ao nosso episódio de hoje. Pri, começa aí contando pra gente o que você tem para dizer pra gente hoje que vem da palavra do Senhor sobre esse tema. Hoje eu quero falar sobre Paulo. Paulo, ele viveu esse processo de transformação, né? Eu acho lindo na palavra que quando Paulo ele dá uma visão para Ananias, para que Ananias procurasse Paulo, para que ele curasse, porque ele ficou 3 dias, né, cego, após a luz ter brilhado lá e Jesus ter falado com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ananias vira para ele e fala assim, mas eu o conheço, não é ele que está perseguindo, né, a igreja? E ele fala assim, vai até ele porque ele é um vaso escolhido por mim, para que leve meu nome aos gentios, aos reis, e é isso, o processo de transformação. Embora nós não entendamos no momento, né, porque eu creio que seja um propósito, mas é vaso escolhido pelo Senhor. É muito interessante porque em João, capítulo 15, versículo 16, diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E a gente vê esse processo na vida de Paulo. Paulo sendo escolhido pelo Senhor para um propósito. Então, nós, como mulheres, somos escolhidas também pelo Senhor, não pelo merecimento, mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, não por meio de vós. Mas por quê? Porque o Senhor nos escolhe com um propósito para um projeto. E Paulo foi escolhido, né? E as coisas de Deus são tão perfeitas assim que eu tô mergulhando na história de Paulo também, né? E a gente nem combinou isso, né, Pri? A gente nunca combina nada, mas Deus traz aqui essa conexão de conteúdo, de informação, de aprendizado. E esse tema é um tema muito que me toca muito. Como nós estávamos falando aqui, a Pri falou também, é um tema que me toca muito porque eu fui muito abençoada, né? Paulo, ele não se achava merecedor, e realmente nós não somos merecedores, mas ele questionava por que eu fiz tanta coisa ruim, eu persegui, né, a igreja, eu deixei que tirassem a vida de um homem, então assim, ele não se achava digno, né, de ser escolhido, e assim, eu também em um momento pensei, né? Eu falei assim, Deus, tudo bem, eu tô aqui, aos seus pés, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma transformação, mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para hoje estar aqui tentando trazer uma mensagem da sua parte, tentando tocar outras vidas? Mas quando Deus transborda na gente, não tem jeito, a gente quer compartilhar. Eu já até falei aqui no outro episódio que um dia uma amiga falou assim para mim, meu Deus, Roberta, você está em estado de graça. Eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo, porque eu falei assim, Jesus, isso é a graça. Isso é a graça sobre mim. E a gente pensar, muitas vezes você está aí do outro lado pensando que Deus é um pai distante, né? Que você não é digna de uma transformação, de uma nova vida, de uma vida diferente, de uma vida repleta da verdadeira alegria, né? Porque a alegria, ela não é um sentimento, a alegria, ela é um estado de espírito. Então, assim, talvez você esteja aí do outro lado pensando como eu, pensando como Paulo,
mas Deus está te escolhendo. Se você está aí do outro lado, com certeza você é uma escolhida de Deus para passar por todo esse processo. Nós falamos aqui sobre identidade, falamos sobre a mulher da sociedade atual versus a mulher que Deus nos criou para ser. Hoje nós estamos aqui tentando trazer uma luz para você sobre como você pode começar esse processo. Porque na minha jornada, nesse momento, eu já tinha entendido a minha identidade de filha, já tinha entendido que muitas crenças que eu tinha a respeito do meu papel como mulher eram crenças equivocadas, erradas, que eu estava fora do meu propósito, que eu estava fora daquilo que Deus me criou para ser. Eu não estava agradando a Deus com o meu comportamento como mulher. Nós somos tão preciosas enquanto mulheres e eu não entendi essa preciosidade de ter nascido mulher, de ter um propósito específico e tão bonito na minha jornada. Então, eu não tinha esse entendimento. E aí, hoje, a gente falar sobre esse processo, sobre como começar, porque eu me senti um pouco perdida, mas eu sabia que eu precisava mudar. Eu já tinha no meu coração que eu precisava ter uma vida de intimidade com Deus, porque eu já tinha entendido tudo isso. E aí, esse começar a transformar, ele exige uma entrega, um posicionamento nosso, né, pastora? Com certeza. Quando a gente, a mulher cristã já nasceu no processo da família de Deus, nasceu na família de Deus e tem esse desejo, igual você está buscando esse desejo. Quando nós temos esse desejo, o que Deus quer? Ele quer a gente mais pertinho dele. É igual um pai quando tem um filhinho que ele quer ensinar o filho, ele quer o filho mais perto, mais junto, e à medida que a gente tem tempo e dedica esse tempo, dá prioridade para essa comunhão, para esse aprender com Cristo, ele vai mudando as nossas vidas. É importante porque quando você aceita ser ensinado, quando você aceita ser educável pelo Senhor, ele vai tirando naturalmente aquilo que não agrega você como filha de Deus, como mulher cristã. Isso aqui não, isso aqui sim, ele vai colocando, né? Isso tudo envolve o transformar, e eu penso que inicia na mente da gente. Tudo inicia na mente. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Verdade. Né? Isso está lá Maria, forte. Interessante no Evangelho segundo Lucas, né? Maria, ela teve que aceitar também um processo de transformação. Quando o anjo Gabriel chegou até ela, né, e falou que ela era favorecida, que o Senhor achou graça nela, né? No começo ela ficou ali um pouco perturbada, mas depois ela entendeu o que o Senhor... E é lindo que no final ela fala assim, eis aqui, sou tua serva, faça-se de mim segundo a tua palavra. Ela aceitou. Querer ser transformada. Nós temos que aceitar. Quando a gente aceita o processo, ele não começa, ele já começou, porque o Senhor já está trabalhando, né? Então, ele já dá, um start que continua, né? Ali o trabalhar do Senhor. E aí você tem sede da palavra, porque a mente foi transformada. A sua mente começa a ser a mente de Cristo, e a mente de Cristo te tira de alguns desejos, de algumas vontades, e aquela mente transformada pelo Senhor, ela vai querendo mais de Deus, mais da palavra, mais momentos de oração. Quando você se pega, às vezes, em qualquer lugar e falando com Deus, isso é transformação. Quando eu não preciso falar assim, eu tenho que ter um tempo com Deus, mas diariamente, aonde quer que eu esteja, eu estou falando com Deus, já é um processo de transformação. Por quê? Porque o meu desejo, eu já estou conectada o tempo inteiro com Ele. Sim. Eu não preciso falar assim, vou marcar um encontro com Deus. Não, eu já estou andando com Ele. Isso é importante, já é a transformação, né, da mente, do coração, do meu desejo. Ele já está em mim, trabalhando em mim. E aí, o que eu acho mais interessante foi o que você falou. Não sou eu que vou desfrutar daquilo que ele está fazendo em mim, são os outros. É o meu esposo, são os meus filhos, é o meu vizinho, são os meus parentes que vai falar algo diferente está em você. O que é que está jorrando em você, hein? É a presença do Senhor, que está fluindo e está fazendo com que o fruto que está sendo gerado em mim abençoe os que estão ao meu redor. Eu não percebo, mas os outros percebem. Sim. E há uma diferença, porque aí
o amor que o Senhor fala, amais uns aos outros, já está em mim por conta dessa transformação que o Senhor faz na nossa vida. Naturalmente acontece. Eu não preciso forçar, não é uma coisa forçada. É uma coisa natural que acontece, é uma transformação natural. Começa primeiro na mente, né, no nosso entendimento, e aí vai fluindo, porque à medida que eu tenho essa comunhão com o Senhor, isso vai sendo gerado em mim. E isso vai dando fruto, e esse fruto permanece. Permanece. Não é? É muito interessante isso. E, assim, é o que eu já falei aqui também, mas eu acho tão lindo, assim, o agir de Deus. É tão leve, é uma brisa suave, ele não é invasivo, Não é. né? Ele é tão paciente, tão amoroso, ele vem como um carinho, assim, que vai tocando em você e você vai falando, nossa, que carinho bom. E aí você vai, ele vem, Deus não chega com o pé na porta Não. na sua vida, ele é tão Não. respeitoso para com Respeitoso. você que ele espera o seu sinal, ele espera o seu start, né? Isso eu tenho, assim, eu vivo isso, né? Eu vivi isso, então é muito, para mim é muito precioso falar sobre isso, né? Porque eu achava que para mim era muito difícil levar uma vida de uma mulher cristã. Aí a gente não fala de religiosidade ou de doutrinas, não necessariamente disso. Mas na minha cabeça era assim, mas as mulheres da igreja, elas são assim, não tenho nada a ver com aquelas mulheres. Eu sou assim na vida, eu sou expansiva, eu sou assim, eu gosto de festa. E eu pensava que eu não me encaixaria, né? Sabe aquela coisa assim, quando a gente é jovem? Mas eu não me encaixo naquele grupo, eu não me encaixo naquele grupo. Eu pensava, mas eu não me encaixo. E aí, quando eu estava indo em direção, porque eu sei que Deus sempre teve esse chamado para mim, Ele sempre me chamou desde muito nova, mas eu não tive forças, eu não tive a minha mente trabalhada, eu não fui intencional. Eu fui por Ele tentou me levar algumas vezes, mas por Ele ser tão respeitoso e eu não ter me aberto, eu não ter quebrantado mesmo meu coração e aceitado, tido humildade para aprender, para ser disciplinada por Deus, eu fui levando a vida. E aí, quando você fala assim, nossa, mas eu não como que eu vou ser, como que vai ser minha vida agora? Né? Agora, tá bom, Jesus, eu tô aqui, tô entregue, mas o Senhor me conhece. O Senhor me conhece, eu conheço cada detalhe meu. E eu brincava assim, e agora, como é que vai ser essa nossa relação, né? Porque as pessoas que me conhecem, né, da Roberta de antigamente, sabem que isso era algo muito improvável de acontecer, né? E é incrível como as coisas vão acontecendo naturalmente. Chegou um tempo que eu já não... Aquilo não fazia mais sentido para mim, determinadas coisas. Naturalmente, assim, sem sofrimento. Porque, assim, as renúncias, elas são necessárias. Quando eu entendi que a renúncia é necessária e que ela não é doída como eu imaginava, eu pensava, ai meu Deus, mas aí eu vou ter que abrir mão daquilo que eu gosto tanto de fazer. Mas quando você se entrega para essa transformação, não é pesado, é leve. E eu fico feliz cada vez que eu renuncio a algo que faz parte de uma Roberta diferente do que eu sei que Deus quer para mim é uma vitória. E assim, com alegria, né? Então, tem até um louvor hoje que até é muito polêmico, né? Que fala que a gente está entregando a nossa vida, né? Que mas é porque você está morrendo pro velho e nascendo pro novo. É verdade. E o novo é tão extraordinário que eu brinco, né? Eu falo assim, com algumas amigas, eu falo assim, gente, se eu tivesse descoberto isso antes, se eu tivesse me entregado antes, se eu não tivesse sido a filha rebelde, eu já estava vivendo isso muito antes. Deus tem o tempo certo para tudo, como a gente costuma dizer. Sim, Deus tem o tempo certo para tudo. Porém, a gente também precisa, né, tomar decisões, a gente precisa ser intencional. E se a gente é isso, se a gente toma essa postura mais cedo, com certeza nós vamos colher frutos mais cedo. Isso. Nós vamos desfrutar mais cedo. E evitar muitos erros pelo caminho. Exato. Porque a gente sai carregando muita gente com os nossos erros, né? A gente sai, não estava falando com uma amiga sobre isso ontem. A nossa falta de conexão com o Pai nos deixa muito livres para seguir em caminhos tortuosos. E não é só a gente que vai ser, muitas vezes, pagar pelo preço daquele caminho.
a gente leva muita gente com a gente. A influência, né? Muita E gente. a Roberta estava falando sobre humildade, né? Nós passamos por isso, um processo de transformação, e a palavra ela fala sobre isso, né? Que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E eu acho bonito o processo de transformação em Jó, né? Porque no final lá de Jó 42:5 ele fala que antes ele só ouvia falar de Deus. E depois que Deus restaurou tudo, ele fala, agora eu realmente te conheço de verdade. É muito lindo esse processo, né, de transformação. Porque, na verdade, quando a gente se entrega ao Senhor e permite essa transformação, o meu eu começa a diminuir. Aquilo que eu quero, que eu gosto, o meu interesse, começa a não ser mais o meu interesse. É o que a gente comentou aqui antes. Não é e não será mais sobre mim, sobre o meu desejo. É sobre Ele, sobre o reino. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino. É a prioridade que eu estou organizando na minha vida. Porque antes, às vezes, as nossas organizações na vida, no dia a dia, é o eu primeiro. É eu primeiro, depois vem os outros, depois, se sobrar tempo, às vezes Deus, às vezes a Bíblia, e a prioridade é que tem que ser ajustada, né? Primeiro Deus, quando eu acordo, primeiro Deus, primeiro eu converso com Ele, a palavra é com Ele, a oração é com Ele, primeiro é com Ele, e quando eu começo a ajustar isso, eu percebo quão importante e quão transformador isso vai sendo gerado em mim. Sim. Porque o meu dia fica diferente quando começa com Ele. Quando a minha prioridade começa com Ele. O dia que eu não leio, o dia que eu não tenho um tempo com Deus, eu falo, esse dia eu perdi. Porque lá no final eu falo, teve alguma coisa que faltou. Né? Então é estar com Ele que faz a diferença. Porque o meu eu começa a se tornar dependente totalmente dele. Amém. E essa dependência que gera essa transformação, porque eu dependo, pai, e agora? A minha agenda, como vai ser, o que vai ser? Eu não me preocupo mais com os imprevistos que acontecem, com aquelas pessoas que não mais estão comigo. A minha segurança, a minha confiança, a minha fortaleza, o meu abastecer de renovo, de alegria, de presença, de paz, é dele. Então, essa dependência de ter Ele comigo, isso é importante. E isso que faz a diferença na transformação. Sim. Eu ter Ele o tempo todo. A gente estava comentando sobre isso, né? Eu já sou transformada? Eu estou em processo. Né? Isso envolve santificação. Todos os dias eu estou em processo. Isso não tem como tirar de mim. Porque às vezes eu me pego no velho homem. Eu falo, olha, Patrícia, vamos mudar, vamos mudar, não é assim. E isso por quê? Porque o Espírito Santo está ali, como um sensor, sempre me avisando, né? Sempre em alerta, me orientando naquilo que eu estou ainda errando, ainda que eu não passei de nível, não superei aquilo. Então, a provação e a batalha está ali até eu superar. Por quê? Quando nós somos perfeitas, é onde o Senhor vai falar, pronto, você está pronto para vir, venha comigo. Então, é um processo que nunca termina. E o meu eu diminui para que ele cresça em mim, não é? E é necessário, dentro desse processo de transformação, a gente dizer alguns não, né? Verdade. A gente fica meio assim, limitado com certas coisas, tem um certo medo. Isso. Mas a palavra fala que nós devemos confiar totalmente no Senhor, né? E Ele vai direcionando ali a nossa vida para esse caminho reto que é dele e íntegro, né, que é do Senhor. E o mais interessante, que eu tenho certeza que você que está aí, mulher, acompanhando nosso podcast desde o primeiro episódio, você pode perceber que todas as convidadas que passaram por aqui, que a todo instante, nós sempre falamos que estamos em processo. E isso eu acho fantástico, porque naquele momento que eu achei que eu não era digna, como assim? Mas elas são tão diferentes de mim, como eu vou andar com essas mulheres? Como que vai ser minha vida? Né? Então, assim, quando você para analisar que a perfeição não existe, né? Você tira essa sensação de não pertencimento, porque você já nasceu filha de Deus. Amém. Você é filha do Pai, e aí você precisa só mudar na sua mente que você, não que nós sejamos merecedores,
mas ele é tão misericordioso que a gente pode viver pela graça, né? E que com certeza, assim como nós, você aí do outro lado também tem direito a essa bênção, a essa graça, né? Então não é assim, sobre perfeição, sobre eu não me encaixo, não me cabe ali. Não é sobre isso. Todas somos diferentes, né? Porque Deus, ele adora a diversidade, Sim, né? sim, sim, ele ama a verdade. diversidade, porque é na diferença que a gente aprende, Amém. que a gente cresce, que a gente admira, que a Amém. gente evolui. Então, com certeza, você tem algo muito precioso também para compartilhar conosco, né? Então, assim, cada um tem os seus talentos, os seus dons. Deus deu a cada um de nós. Você imagina Amém. que pai amoroso, que para cada filho ele dá um dom, ele dá um talento. Todos nós somos merecedores. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra, conhecer as histórias, graças a Deus, hoje a gente pode ter acesso a essas histórias de outras formas, né? Hoje tem séries, hoje tem filmes, hoje tem... E isso, eu creio muito no avivamento, sabe? Amém. De Deus vindo assim, realmente... Eu até falei no outro episódio que eu vejo hoje muitas mulheres fazendo o que nós estamos fazendo aqui, o quanto isso é importante, né? Assim como eu, no meu processo de transformação, eu tive mulheres que me ajudaram na jornada e me ajudam nesse processo. É isso que nós queremos te oferecer aqui, né? Que você busque também em outras pessoas próximas, em outras mulheres próximas. Eu tenho certeza, a gente sempre conhece, né? A gente sempre tem aí pelo caminho, Deus sempre coloca. E se você é intencional e você começa a ter essa vida diária com Deus, Ele vai trabalhar. Essas mulheres que estão aqui foram trazidas à minha vida por Deus. Não fui eu, não foi um processo meu, eu que fui lá e falei, não. Quando eu comecei a ser intencional e pedir a Deus a minha transformação, porque eu peço todos os dias a Ele, eu falo, Senhor, trabalhe em mim, me lapida, Senhor, porque eu sei que ainda tem muita coisa aqui dentro que precisa ser mudada, que precisa ser alterada, e eu sei que Ele está trabalhando, e aos poucos, para ser leve, não é do dia para a noite, igual a gente falou, agora eu vou ter que me vestir assim, agora eu vou ter que usar esse cabelo, agora eu vou ter... Tem muita gente que ainda pensa assim, pastora, verdade. eu vou ter que usar esse tipo de roupa, Verdade. Deus não proíbe a gente de nada. Eu posso fazer tudo. Às vezes minha filha fala assim, mãe, mas agora você não faz mais isso. Agora você não pode mais fazer isso. Filha, eu posso. Eu posso fazer tudo. Deus, Ele não me proíbe de nada. Mas hoje, nem tudo mais me convém. Nem tudo me interessa. Eu tenho outros interesses. E é muito natural. Não foi nada assim, sofrido, meu Deus, fazer isso. Como é sofrido, Senhor, mas eu vou fazer pelo Senhor. Então, assim, claro que a gente vai ter desafios, renúncias que são mais difíceis, mas você estando ali com Deus, tudo vai ficando fluido, as coisas vão acontecendo e você vai se adaptando àquilo de uma forma tão natural, quando você vê, já foi. Você já tá. É verdade. Tem mulheres que estão sedentas pelo processo de transformação e estão cansadas, né? E a palavra fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É muito lindo isso. Porque o processo é leve, como você falou. Muitas vezes a gente quer resistir a uma coisa que é tão boa, que é tão agradável, que é tão perfeita. A palavra do Senhor diz, né, que você tem que ser, não se amolde aos costumes do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Sabe por quê? Quando a gente cede e fala, Senhor, eu quero ser transformada, há uma renovação e você passa a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para chegar nesse experimentar, você tem que querer essa transformação. É interessante isso, porque às vezes as pessoas que ainda não passaram por essa transformação, elas questionam, por que você é assim? Por que é porque naturalmente o meu desejo começou a ser dessa forma.
Né? Tem gente que às vezes pergunta, mas por que você não faz isso e faz essa outra, age dessa outra forma? Porque isso naturalmente acontece em mim quando eu começo a andar com Deus. Quando a gente começa a andar, por exemplo, com pessoas que é diferente, a gente começa a falar, tem gente que fala assim, você está falando igual ela? Você está falando igual ao seu esposo, porque o convívio nos faz ter esse molde, né? Ter essa, a gente acaba absorvendo do outro isso, né? Com Deus não é diferente. A Bíblia diz que quando a gente passa a andar com Cristo, andar com Deus, a nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Então, algumas coisas que antes eu desejava, eu passo a não desejar mais, mas isso não é obrigado, não é obrigação. É algo que acontece naturalmente. Né? Mas por quê? Porque não me interessa mais, igual você falou para sua filha, não, filha, mamãe não tem mais esse vontade, esse desejo. É algo que aconteceu, nasceu naturalmente em mim. Né? Então isso flui naturalmente, é uma fonte que começa a jorrar naturalmente. E os outros, é o que eu falei, os outros percebem e falam assim, tem alguma coisa diferente. Por que você está assim? Por que você está agindo assim? Por que você está agindo assim, Priscila? Você fala, papai do céu. É verdade. Só. Não é só ele. E a mudança é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é uma coisa forçada. Não é uma casca. Não é uma máscara. É algo que é de dentro para fora. É uma mudança que começa dentro do meu coração, dentro da minha mente. É transformador. Transformador. E aí, como você fala, se alguma mulher deseja e quer, se entregue. Eu digo, se entregue. Sim. Não tenha medo, se entregue sem reservas. A Bíblia diz que Cristo foi o nosso exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo, tornando homem, tornando pecador. E a Bíblia diz que ele foi à morte e morte de cruz. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, dos nossos desejos e vontades, algo novo começa. O Senhor sempre tem coisa nova. Ele vai nos usar da forma que a gente é, mas com o novo que Ele coloca, né? Com o novo que Ele coloca. Então eu louvo a Deus por esse projeto, tá? Eu quero até agradecer a Deus porque Ele plantou no seu coração este projeto e é um projeto que vai frutificar. Amém. Né? E eu fico muito feliz de estar aqui porque mais valiosa que rubi é algo que é transformador, é uma pedra que é valiosa e o Senhor está lapidando. Amém. Lapidando. E a gente vai vendo esse brilho aos pouquinhos dessa pedra preciosa que está sendo lapidada pelo papai, né? Sim. Amém. Sim. Quando eu pensei no nome, né? Porque assim, era uma coisa que meu esposo falava, assim, você tem lá a estrutura, vamos fazer e tal. Eu falava assim, mas amor, não sei se eu tô pronta, não sei se eu... Aquela coisa, né? Não sei se eu sou digna, eu quero falar do que eu vivo, né? Eu tinha medo, às vezes, de... Não, mas eu ainda sou tão errada, eu ainda faço, né? Ainda tô no processo, mas aí a Priscila começou a interceder, comecei a entregar a Deus também. E, assim, uma coisa que outras amigas começaram a falar, né? Uma amiga até falou pra mim, eu fiquei tão emocionada. Ela falou assim, amiga, eu tô tão feliz de te ver tão serena. Amém. Eu sempre fui furacão. Eu sempre fui a mulher furacão. E assim, e hoje eu sinto uma paz, uma alegria. A gente falou, a gente tem um episódio que fala sobre recompensa também. E assim, a maior recompensa que a gente pode ter de uma vida com Cristo é essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Hoje o mundo está caindo, eu estou em paz. Amém. Claro Amém. Que, assim, nós temos a nossa humanidade, né? Que é essa lapidação constante que a gente precisa ter. Hoje eu entendo quando fala assim, né? Tem que vigiar, a gente tem que se vigiar, não é vigiar o outro, né? Tem que se vigiar, né? E quando fala essa coisa da transformação, eu penso assim, está muito relacionada também ao meio que a gente vive. Eu fui criada por um pai maravilhoso, né? Meu pai terreno, meu pai é maravilhoso. Ele é um homem desapegado de tudo, entendeu? Ele tem o modo dele de viver. E eu tinha muita dificuldade de aceitar o modo dele de viver. E aí, quando eu aprendi mais sobre a importância de nós honrarmos pai e mãe, porque eu queria mudar, eu queria que meu pai fosse diferente. Mas meu pai é aquela pessoa, são as escolhas dele, as decisões dele, e eu aprendi a respeitar, né? E a compreender melhor toda essa situação
em relação à minha relação com ele, em relação ao modo dele de vida. E aí, quando a gente fala de transformação, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso meio, com as nossas relações. Porque eu tinha, aí voltando a falar do meu pai, né, que eu até perdi que eu tinha falado do meu pai, porque assim, meu pai assim, eu sou temente a Deus, mas assim, meu pai nunca gostou de ir à igreja, né, ele nunca teve essa comunhão, então eu não tive esse exemplo dentro de casa, nem da minha mãe, nem do meu pai. E eu acabei, como a gente vai convivendo e se moldando, eu acabei também criando essa resistência, né, da igreja, de estar numa igreja, em comunhão. Aí qualquer coisinha que acontecia dentro da igreja, quando eu ia, com o meu olhar humano, carnal, né, eu já me aborrecia. Ai, tá vendo? Esse povo só pede dinheiro. Tá vendo? Olha lá, o povo tá exaltando o pastor, não tá... Eu sempre estava focada no defeito, no problema. Eu não estava ali entregue a Deus, eu não estava indo ali para buscar uma comunhão com os irmãos. E Deus age na comunhão. Amém. O projeto maior de Deus é a família. Por quê? Porque se nós vivêssemos sozinhos, o nosso ego, a gente nem suportaria o nosso ego, né? Então as pessoas vêm na nossa vida para nos ensinar, os filhos, para a gente deixar de priorizar nós, para priorizar a eles. Então Deus coloca tantos instrumentos na nossa vida para que a gente possa usar como ferramenta de lapidação, e a gente não tem essa visão. Porque quando a gente não anda conforme a palavra, quando a gente não busca essa conexão, a gente não tem essa compreensão, né? A gente anda cego. Eu falei pro meu marido assim, nossa, a gente teve uma pregação ontem, e aí eu falei assim para ele, falei assim, nossa, como é bom enxergar, né? Como é bom a gente não tá mais cego diante da verdade da vida, né? Porque você começa a andar e ir por caminhos, porque assim, o inimigo, ele quer que você vá para mais longe de Deus possível. E era isso que ele fazia na minha vida. Então eu me cercava de pessoas que me afastavam de Deus, não pessoas que me aproximavam. Por mais que eu quisesse, que eu tivesse lá no meu íntimo já Deus trabalhando e falando, não é esse caminho, você tem que ir para a direita, você tem que, não é para isso que você tem que ir para lá, não tem que ir para cá. Eu sabia lá no fundo, eu escutava aquela voz, mas eu estava tão cercada, né, de pessoas que tinham outro caminho para me levar, que era mais difícil resistir. E quando Deus foi mudando as peças do jogo, por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes você já entendeu que você precisa da transformação, que você quer essa transformação, que você quer uma mudança de vida. Eu cheguei um dia e falei assim com Deus, eu lembro disso, eu andando na rua, isso uns 3 anos atrás, eu falei assim, Senhor, eu já entendi. Eu não quero mais viver essa vida. Não é essa vida, Senhor, que eu sei que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais. Eu quero novo. Eu quero novo. E tem um louvor que fala muito sobre isso, né? Eu quero viver algo novo. E eu escutava aquele louvor. E eu chorava. Eu falava, é isso, Deus, é isso que eu quero. E aí, foi daí. Como, assim, sabe, as coisas foram acontecendo, pessoas foram indo embora, outras foram chegando, e esse movimento foi acontecendo na minha vida, esse movimento espiritual. Amém. E tudo foi acontecendo. Eu já falei aqui que eu tinha dificuldade de me relacionar com mulheres, assim, de ter amigas, né, assim, eu tinha muita dificuldade porque era muito prática, eu vivia muito na energia masculina, né, muito... raivosa. Então era difícil para mim, eu achava que o problema era elas, não era eu, porque esse é um outro ponto de transformação, a gente achar sempre que o problema é o outro. Como que eu vou ter? Eu sempre botava a culpa ou dos meus relacionamentos darem errado, eu sempre colocava no outro. Mas eu me achava tão maravilhosa que eu falava assim, nossa, não, mas essa pessoa, a gente quer depreciar a pessoa, né? Essa pessoa isso, pessoa aquilo. Quando eu comecei a olhar para mim, doeu, dói, porque o processo, ele é doloroso, ele é leve, mas ele é doloroso, porque você se enxergar na sua imperfeição é muito doloroso, mas também é uma chave para você abrir o novo, abrir a nova porta na sua vida. Porque eu comecei a olhar e falei assim, gente... Aí eu comecei a olhar assim, que me achava tão maravilhosa, comecei a olhar e me achar tão péssima, que eu falava assim, Deus, o Senhor me ama mesmo, porque o Senhor ainda teve misericórdia, o Senhor não desistiu de mim. Amém.
o Senhor não desistiu em nenhum momento, o Senhor me deu tantos livramentos, quantas coisas eu poderia ter sofrido ali dentro daquela Roberta que só pensava em si, egoísta, individualista. E quando eu fui mudando, quando eu fui entendendo quem eu era, e o que eu precisava ser, o que eu precisava melhorar, tudo foi acontecendo. E essa transformação. Então, acho que um outro ponto também é isso, né? É a gente reconhecer a nossa imperfeição. Eu acho que esse é o primeiro. Para a gente se colocar mesmo. Raabe, né? Raabe viveu isso, né? Raabe, quando ela precisou, ali em Josué, esconder os 2 espiãos, né? Que o Josué havia ordenado para ver como é que estava, para invadir aquele espaço, aquela terra, né? Ela chegou neles, falou que esconderia eles porque conhecia o Deus deles, o Deus de Israel. Ou seja, ela não tinha sido transformada. Depois desse acontecimento, ela foi transformada e ela falou: eu conheço o Deus de vocês e eu sei que ele abriu o mar vermelho para vocês. E ela pediu alguém em troca para que, né, futuramente cuidasse da sua família, não tocasse na sua família. E depois de toda essa situação, ela começou a conhecer o Deus de Israel de verdade, né? Aceitou um processo de transformação. E a gente percebe que esse processo de transformação, eu digo assim, eu nasci num lar cristão, mas o processo de transformação é o mesmo. Que ela não, que é a da Roberta que não nasceu. Não sei se você nasceu também. Não. O processo é o mesmo. Não muda, não muda. O estar com Deus, o começar com Ele, o querer, o desejar, né? E aí, esse ponto é muito importante, porque quando eu estou no escuro, em trevas, eu não enxergo as minhas imperfeições. Está tudo escuro mesmo, eu não vejo. Quando eu começo a me aproximar do Pai, é uma luz muito forte que brilha. Saulo, né? Saulo e Paulo, né? Porque aí eu começo a olhar no espelho e falar: o que está acontecendo comigo? Eu não era perfeita, eu não era bonita, eu não era linda, eu não fazia tudo certinho. E aí eu começo a enxergar realmente o que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí eu começo a me examinar e verificar que tem alguma coisa ali que não está legal. Poxa, mas eu faço isso mesmo, eu sou assim mesmo. Por que eu nunca tinha percebido isso antes, né? Eu começo agora a perceber porque a luz está brilhando, eu estou perto. E quando eu estou perto do Senhor, isso começa a me constranger. É algo que começa a me incomodar. E eu preciso. Esse incomodar já é o Papai do Céu falando assim: Patrícia, se ajusta, vamos, estou com você. Eu vou ser o seu embelezador. Eu vou começar a embelezar você. Vou começar a adornar você. Vamos juntos? Vamos, Pai. Então eu preciso te adornar. Eu preciso mostrar para você que você tem uma identidade e ela precisa ser fortalecida. Amém. Porque você é minha filha e você tem que condizer a sua paternidade. Nós temos uma identidade. E essa identidade que nós temos, ela nos mostra quem é o meu pai, quem é a minha mãe, onde eu nasci, mas a identidade que eu tenho em Cristo é totalmente diferente. Eu posso ter nascido em qualquer lugar, eu posso ser filha de um pai totalmente diferente, de uma mãe totalmente diferente, mas quando eu nasço na família de Deus, alguma coisa nova começa a acontecer, porque eu começo a pertencer ao reino de Deus, e essa identidade, ela começa a ser forjada em mim. E esse forjar é um forjar muito lindo, é um forjar que me tira de quem realmente eu estava. Eu sou filha, eu tenho que me apropriar dessa herança que ele me deu, dessa paternidade que ele me deu. Eu sei quem ele é, que ele é capaz, eu sei que ele é capaz, mas eu ainda tenho medo. Às vezes acontece isso. Eu sei do que ele é capaz, e quando ele me tira das coisas que me seguram, das coisas que me deixam firmes, ele fala: agora confia só em mim. É como andar em uma... Sabe aquela corda que tem num circo, que o pessoal anda naquilo ali, sem ter o parapeito? Andar com o Papai do Céu muitas vezes é assim. Mas é confiar de que ele está segurando sempre. E a Bíblia diz que ele nunca, jamais nos abandonará e nos deixará. Ele nos forja, ele nos molda para essa identidade dele. Eu tenho que me apropriar disso. É o que ela estava justamente comentando aqui, o testemunho. E às vezes eu falo: Senhor,
Continua, Pai, me adorna, eu preciso ser adornada, tá faltando algumas coisas ainda. Eu percebo que as pessoas ainda me olham e falam assim, não vamos mudar? Você ainda tem algum ponto aí a melhorar? E eu falo, preciso, né, que a gente ainda se pega. Então, essa identidade forjada e trabalhada é porque eu pertenço a um Pai. E eu não posso ser diferente daquilo que Ele é. Eu tenho que mostrar Ele, brilhar Ele, né? O processo de transformação, acho que ele requer também guardar o seu coração, né? Isso. A palavra fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? É importante. Deus tem falado muito comigo a respeito disso, sobre mudança de mesa, né? Como a Roberta falou aqui. Mudança de mesa, né? Quando você é totalmente transformada por Deus, né? Deus fala para você, você vai mudar de mesa e você precisa confiar na mesa que eu vou te colocar agora, né? E o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso, porque às vezes no meio da caminhada a gente, nossa, é isso mesmo, Deus? É para lá que o Senhor quer que eu vá? Sim, é lá mesmo. Lá é o lugar que eu quero te colocar para que você propague o meu nome, para que você fale de mim, né? E muitas vezes a gente quer, assim, ficar num lugar que, não, eu quero ficar só ali. Não, não é. Deus tem algo maior pra gente e algo melhor, né? Então, a gente, como a pastora falou, a gente precisa, assim, realmente confiar no processo e não sair falando tudo para as pessoas. A gente tem que falar as coisas para as pessoas certas. Isso. E no tempo certo. Isso. É verdade. Isso. É tudo sobre essa mudança de mesa, né? É tudo sobre conexões, né? Essas conexões, elas são reajustadas à medida que nós buscamos, que nós nos entregamos. Deus vai reajustando essas conexões. Porque se você não entende que você precisa ter novas conexões, sair desse ambiente, porque se esse ambiente que você está hoje é um ambiente que não te aproxima de Deus, tá errado. Então, assim, isso eu entendi, porque eu vivi em ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos. É aquela coisa que eu acho que muita gente passa por isso, né? Você vai, aí você avança um pouquinho ali, aí você começa a entrar num looping. Você vai entrando num looping. Aí quando você vai ver, você se relaciona com os mesmos perfis de pessoas, você vive as mesmas histórias, você vai aos mesmos lugares. É como se você estivesse num labirinto sem saída. E Deus é a saída desse labirinto. Amém. Amém. Porque eu vejo, assim, algumas pessoas próximas, e eu acredito que seja a realidade de muitas pessoas que ainda não conseguiram se entregar, né, ter essa aproximação, essa intimidade com Deus, essa mudança verdadeira de vida, porque Deus criou um mundo tão perfeito, tão diverso, tão grandioso, que eu falo assim, é a mesma coisa. Eu não viajo porque eu tenho medo. Eu só conheço Brasília. Ou eu só conheço a minha cidade onde eu moro. Você se limita. É a mesma coisa. Você só vive a mesma vida. Aí quando você vai ali, você nunca foi à praia, você vai à praia. Olha, se arrisca coisa, ao novo, você se né? arriscou. Muitas vezes você enfrentou um medo de voar, um medo de andar de avião, um medo de estrada, mas você enfrentou, você rompeu aquela barreira. E aí você chega lá e é aquela maravilha, você vê aquele mar, e você vê aquela paisagem, você vê uma cultura nova, você vê uma gastronomia nova, e aí você fala, nossa, olha como o mundo é diferente. E aí aquelas cortinas se abrem. Então, a vida com Deus é isso. Você tá ali naquele... Né? Você tá naquele mundinho e aí você só faz as mesmas coisas. Primeiro, uma coisa que eu entendi. Se você tá fazendo só as mesmas coisas, se você só se diverte no mesmo entretenimento, se você só vai aos mesmos lugares, se você não tem uma pessoa nova na sua vida que você conheceu, que vai te agregar, você tá no caminho errado. Porque a vida com Deus ela é tão grandiosa que você conhece pessoas e mais pessoas. Que se você está sentado na mesa que você
é o que mais sabe, você já está errado. Porque sua vontade de aprender é tanta que você quer estar na mesa que você é o que menos sabe, porque você quer aprender, você quer absorver, você mira nas pessoas, assim. Hoje eu vejo e falo assim, gente, você começa a admirar as pessoas, você começa, nossa, aquela pessoa tá tão cheia do Espírito Santo, aquela pessoa tá tão cheia de Deus. Senhor, eu quero chegar lá também, sabe? Não é que você quer ser aquela pessoa ou ter a vida daquela pessoa, não. É que você quer traçar aquela rota também, né? Então, assim, as pessoas, Deus molda as pessoas, assim como Paulo, assim como os discípulos, né? Sofreram perseguições, sim, foram taxados de loucos, porque muita gente, quando você você tá passando pelo seu processo de transformação, ainda mais quem né, tá ali na transformação da água para o vinho, você vai sofrer, sim. Muitas pessoas vão ser usadas pelo inimigo para te desanimar, para te minar, para te puxar. Não. Aqui é muito mais divertido, aqui é muito mais legal. Que aconteceu isso comigo. Sempre que eu tava com o pé lá, para já experimentar das maravilhas de Deus, quando eu estava com o pé na areia, vinha alguém que me puxava. Por quê? Porque eu permitia, porque eu não estava aberta realmente, verdadeiramente, né, para que Deus trabalhasse em mim. Então, muitas vezes, você tá querendo esse processo, você quer passar por isso, você quer viver o que eu tô vivendo, o que a Priscila já viveu e tá vivendo, o que a pastora Patrícia também tá vivendo, o que tantas pessoas que você pode acompanhar hoje com as redes sociais. Você acompanha a vida de inúmeras pessoas. E aí, quando você começa a mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, você traz Deus para sua vida, gente, é incrível. Que até aqui, ó, o algoritmo do Instagram, porque eles ouvem tudo que a gente tá falando, né? Eu acho bom, eu fico só falando de Deus, dele, quando eu vou ver minha rede social, só vem mensagens, sabe, de Deus, sabe, coisas da palavra de Deus, pessoas falando sobre a vida com Cristo, pessoas, assim, usadas mesmo por Deus, e você começa a consumir esse conteúdo, e Deus começa a falar com você de várias maneiras, e isso acontece ao contrário também. Então, quando você decide, você sabe que você quer a mudança e você decide, e você começa a trabalhar essa conexão ali aos poucos, ouvindo alguém que tem algo a dizer da parte de Deus, né? Você tendo humildade para ouvir que ali aquela pessoa é um ser humano, sim, ela é falha e tudo, mas ela está sendo usada por Deus para trazer uma mensagem para você. Hoje eu vejo Deus em todo detalhe da minha vida, eu vejo Deus falando comigo. Amém. Não é que antes ele não falava, é que antes eu não enxergava, eu não sabia ouvir a Deus. Então hoje, ontem eu comprei um brinco lá no congresso que eu tava, e aí toda vez que você compra uma coisa, eles dão uma mensagenzinha, você tira lá num potinho uma mensagenzinha, não é superstição, não é nada disso, mas assim, tem inúmeras mensagens lá. Sim. Mas eu tinha acabado de sair da ministração e conversando com Deus. Senhor, fala comigo, Senhor, estou no caminho certo, Senhor, o que o Senhor espera de mim, Deus? Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser tua serva, Deus, me ajuda. Qual que é o meu ministério? O que eu posso fazer, Deus? Fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça? E a mensagem veio, e a mensagem, sabe, trouxe... gente, eu até tá aqui, ó, a mensagem. Porque, assim, isso aqui é profético, resposta, sabe? Esse caderninho é profético, eu vou falar sobre ele. E aqui então eu tô recebendo, eu tô recebendo da parte de Deus. Amém. Então, é uma mudança de comportamento, de atitude que você precisa ter, né? Porque também não adianta só a gente esperar que Deus faça. Enquanto eu fiquei esperando, não, se Deus me ama, Ele vai fazer. Deus me ama. Mas e o que eu estava fazendo? Eu estava deixando Deus fazer? Eu estava realmente sendo intencional quando eu dizia, a gente fala muito, né? Seja o que Deus quiser. E a gente joga toda a responsabilidade para Deus. Mas Deus, Ele é respeitoso. Se eu não fizer a minha parte, Ele não vai fazer a dele. É aquele versículo que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, né? Abrir a porta. Sim. Eu tenho que ir lá e falar, tem alguém batendo. Vou abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é uma novidade de vida. E não é só um dia. Né, pelo que a gente sabe, pelo que eu vivo, são novidades diárias com Deus. Sim, diárias.
Eu vejo isso na vida de Davi. Como Davi tinha um cântico novo a cada dia. Como é isso? Ter um cântico novo, uma forma nova para falar com Deus, um novo louvor, uma nova composição diária. Porque às vezes a gente se pega falando sempre a mesma coisa para o Papai do Céu. Sim. E é o que você falou, às vezes tem que começar em mim, eu tenho que ser intencional com o meu Deus também. Sim. Porque Ele é comigo. Ele sempre tem novidades, coisas novas para mim. Às vezes Ele me surpreende, que a Bíblia diz que Ele faz tudo muito mais além daquilo que eu peço, ou preciso, ou imagino. Sim. Ele faz isso. E por que eu não posso ser intencional com o meu Pai do Céu, igual aquela mulher foi? Eles estavam num ambiente difícil, mas ela foi intencional. Então, muitas vezes tem que partir de mim, como você colocou aí. Eu tenho que querer. A Bíblia diz que ela pegou um vaso de alabastro, com puro nardo puro ali, e diz que aquilo ali valia o preço de 1 ano de salário, 1 ano. Ela foi juntando, eu não sei, porque a Bíblia não diz que ela era rica. Ela foi juntando aquele dinheiro, até que ela falou, é hoje que eu vou levar. Nós temos que ser intencionais também, porque a transformação envolve o meu desejo de agradar ao Senhor também. Sim. Senhor, eu vou fazer, eu vou ser intencional, eu vou quebrar os teus pés. Não importa se vai exalar, se vai incomodar, eu quero fazer, eu quero ser intencional. E Ele anda comigo, e a novidade é diária. É diária. Então a gente percebe isso na Bíblia em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Então eu louvo a Deus e falo, Senhor, o que eu posso fazer hoje de novidade para o Senhor? Porque o Senhor também faz novidade para mim. E eu vejo isso na vida de Davi. Davi foi intencional quando ele também percebeu que alguém precisava sentar à mesa com ele. Mefibosete. Como a gente às vezes tem que ser esse intencional. A transformação também envolve uma atitude partindo de mim. A atitude parte de Deus para com o Filho, e aí quando eu tenho isso também parte de mim. A minha mesa foi transformada? Foi. Eu estou em lugar de bênção, quem eu posso trazer para cá? Quem eu posso trazer? Para estar aqui à mesa. Né? É lindo isso. E aí, às vezes, a pessoa vai passar pelo mesmo processo que eu passei. Eu não sou digno de sentar à mesa. Eu não sou digno de sentar com vocês, de me alimentar como vocês alimentam. Mefibosete deve ter pensado muito sobre isso. Todos os dias, à mesa, com o rei? Não pode ser. Não pode ser. Eu estou sonhando. E isso pode acontecer. Pode. Quem é que nós podemos trazer para o nosso meio, para o ambiente que nós estamos, porque o Senhor já nos chamou como filhas. Nós já sabemos, já nos apropriamos, já sabemos quem o nosso Pai é, nós já estamos sendo moldadas por Ele. Quem a gente pode pegar na mão e falar, vamos comigo? Eu quero você junto. Encorajar, né? Encorajar, trazer alguém para fazer parte desse meio, desse convívio. É isso que o Senhor nos chamou, ide. Porque a transformação, ela tem essa transformação, e como me tornar a mulher que Deus quer, envolve isso, eu trazer mais alguém. Exato. Ide, traga mais alguém, busque mais alguém. Né? Se tem alguém aí precisando, venha, nós estamos convidando. Né? E entre em contato aí, de alguma forma, né? O Senhor nos chama para isso. Ide por todo mundo e pregai, anunciai. O que aconteceu com você? Qual o seu testemunho? Sim. Isso pode salvar muitas mulheres, porque muitas podem estar no mesmo estado que nós estávamos antes. E o Senhor nos trouxe. Né? Então isso é muito importante. A transformação começa em mim, continua comigo, e eu chamo mais alguém para estar nessa transformação. Né? A mesa com a gente. Né? A mesa. Isso é muito importante. Isso é muito precioso, porque eu tive quem me convidou para estar em outras mesas que estavam alinhadas com a nova Roberta, com o meu novo propósito. Amém. E eu fui intencional, eu fui buscar, mas a gente precisa de ajuda. Sim. Não é sozinho. Deus está conosco, mas Ele quer que a gente tenha essas conexões. Ele quer a nossa comunhão. Ele quer que a gente ande de braços dados. E é isso que nós queremos aqui. O podcast Mais Valioso que Rubis, ele surgiu com esse pensamento de que você não está sozinha. Você não está sozinha. Amém. Você precisa ser intencional em buscar a Deus, em buscar a sua conexão, porque ela é individual, sim.
É você e Deus no seu secreto, no seu momento. Mas juntas nós somos mais fortes. Amém. Juntas nós conseguimos aí trazer mais mulheres, né? Juntas nós conseguimos testificar mais do poder de Deus. E Ele nos criou para viver em comunhão. Amém. Noemi precisa de Ruth, né? Noemi precisa de Ruth. Seu povo é meu povo, Amém. seu Deus é meu Deus. Amém. Exatamente. E é isso que nós queremos aqui, que você tenha essa virada de chave, que você tenha essa mudança de mentalidade, porque eu sei que você quer. E sabe que eu chego a pensar, às vezes eu tô assim, nos meus pensamentos, eu fico muito pensando sobre assim, as ministrações que eu ouço, aí eu fico refletindo sobre aquilo, a palavra quando eu leio, eu fico refletindo, eu fico pensando, Deus, eu sei que não tem uma pessoa nessa terra que não tenha lá no fundo a vontade de estar contigo. Não existe. Todos nós temos esse chamado lá dentro. Muitas vezes nós abafamos, muitas vezes nós não queremos escutar, porque todos somos filhos. Mas cada filho é de um jeito, né? Uhum. Quem é mãe sabe. Cada filho tem uma personalidade. Eu brinco assim, que eu falo às vezes que eu falo assim, ai Deus, eu sou muito Pedro, né? Assim, eu sou muito rebelde, mas eu tô melhorando, Deus, eu tô melhorando. Então, assim, todos nós somos diferentes. E eu sei que mesmo uma pessoa que tá mais nas trevas, mais no mundo obscuro, que ela não tá enxergando, eu sei que ela tem esse chamado dentro dela, mas que muitas vezes falta ser tocado. E essa é a nossa missão, é a gente disseminar, é a corrente de Deus. Vou nem falar a corrente do bem, a corrente de Deus, porque a gente se contamina também do que é bom, não é só do que é ruim. Então, quando eu contamino, contamina, a gente usa uma palavra como uma forte, fonte que jorra e transborda, né? Que vai para os outros. É esse transbordar, né? é esse encher o outro, é esse brilhar. Que você olha para a pessoa e fala assim, quantas pessoas eu tenho olhado e falo assim, Deus, eu quero brilhar que nem essas pessoas, porque assim, é tanto brilho, é tanta luz, é tanto de ti que eu vejo, que eu sei que eu também posso, porque se ela pode, eu posso. Eu também sou digna dessa herança, eu também mereço essa herança, porque o Senhor é misericordioso. Amém. Eu sou pecadora, mas o Senhor é misericordioso. Amém. Então, esse transbordar, e eu falo assim às vezes, gente, eu falei até pra uma amiga esses dias, eu falei assim, amiga, tem vezes que eu tenho vontade de pegar fulano assim pelo braço, dar uma sacudida nela e falar assim, olha pra mim, vem que é bom, sabe, assim, vem que é maravilhoso. É o provar e vede, né? A Bíblia diz. E eu sofro hoje quando eu vejo uma mulher sofrendo como eu sofri, porque nós mulheres, nós somos muito suscetíveis a nos afastar de Deus pela carência. Por acreditar muitas vezes que é um relacionamento que vai nos preencher, que é um filho que vai nos preencher. E se diante disso, sim, os relacionamentos são de Deus, os filhos são de Deus, mas nada disso funciona se ele não estiver no centro. E eu sou prova viva disso. Se ele não estiver no centro, nada disso funciona. Por isso que é buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E foi essa profecia que eu ouvi na minha vida, que fez tudo mudar. Amém. Para tudo na sua vida, tá tudo errado. Um dia, eu já contei isso aqui, minha tia virou para mim e falou assim, uma mulher de Deus, uma profeta de Deus, virou para mim e falou assim, tá tudo errado. E eu não estava lá pedindo uma opinião, eu não estava lá, mas eu já estava no meu processo interno, ainda começando, e Deus usou, né, ela para falar comigo. Peraí, para tudo, muda tudo, tá tudo errado, acaba com isso, para com isso. E vai para os pés de Jesus. Amém. Amém. E vai buscar a Deus de todo o coração. Amém. E eu saí de lá e fiquei assim, e eu recebi aquela palavra. Amém. Eu honrei ela como profeta, porque eu falei, eu recebo essa palavra. Amém. Eu vou fazer isso, porque eu sei que é Deus que está falando comigo, porque eu estou pedindo para ele falar comigo, então é ele que falou comigo. Eu saí e fiz exatamente isso.
Eu até, assim, brinco que eu cheguei na igreja, eu chorava no louvor, no culto, eu falava assim, Deus, eu não quero mais relacionamento, eu vou casar com o Senhor, eu sou sua noiva, eu só quero saber do Senhor na minha vida, eu não quero saber mais de ninguém, e papapá, porque muitas vezes os relacionamentos, homem e mulher, amorosos, nos tiram do foco, nos distanciam de Deus. Quando eles não estão no centro, quando você não tem Deus como centro, como o seu direcionador, o seu pai, aquele que vai trazer a pessoa certa, aquele que vai endireitar os teus caminhos. E aí a gente se perde nesse processo, a gente se perde, e isso é muito ruim. Então, quando você está ali no seu processo e você decide que você vai buscar a Deus e você vai deixar todas as outras coisas para trás, não se preocupe, não se preocupe. Deus vai pegando e vai assim, ó, transformando o caos em ordem. Amém. Eu ouvi sobre isso. A Roberta falou sobre chamado. Ordem. Eu lembrei de uma coisa aqui na segunda carta de Pedro, 1:10-11, que fala assim, ó, portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim, uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que você tenha certeza, né, mulheres, que vocês tenham a certeza do seu chamado. Amém, amém, amém. Eu acho que aqui nós falamos tantas coisas sobre transformação, sim. Mas para ficar claro para vocês, eu acho que a gente pode falar que transformação está relacionada à intencionalidade, está relacionado à sua decisão, porque a gente precisa tomar decisão, a gente precisa se posicionar. Se você chegou a esse ponto, você vê que a sua vida não está mudando, que não tem nada novo, está errado. Se você está no sofrimento, tá errado. Não é que nós não vamos ter nossos desafios, né? Não é que nós não vamos ter momentos difíceis, né? Desafiadores. Não, Deus não nos prometeu isso, né? Mas com Ele, nós enfrentamos de forma diferente. Amém, amém. Com Ele, você se sente poderosa, Amém, né? Você se sente corajosa. Segura. Segura, pai, você fala né? assim, não... Deus vai dar uma solução. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, mas eu vou suportar, porque Ele vai me ajudar. Amém, amém. É a confiança no Pai, né? Que Ele vai nos trazer, independente de qualquer coisa, que Ele vai nos trazer aquilo que a gente precisa, né? O necessário, né? Porque Ele tira algo que não presta, que não serve mais para você e traz um novo. Agora você vai ver a diferença que vai ser, né? É isso, então é a intencionalidade, a decisão, é mudar de mesa, é buscar, não é, e assim, às vezes quando a gente fala mudar de mesa, pode parecer algo egoísta, não é egoísta, não é que você vai deixar de amar as pessoas que já fazem parte ali da sua vida, do seu círculo, não é isso, pelo contrário, você está indo buscar mais para quem sabe levá-los. Exatamente. É isso que eu penso. Eu tenho um sentimento que eu sei que vai chegar esse dia que vai ser tão lindo, tão magnífico, honrar a Deus, glorificar a Deus, no dia que algumas pessoas, se não todas, que faziam parte da minha vida antes, vão fazer parte novamente da minha história de uma forma diferente. Eu creio muito nisso. Amém. Eu quero as minhas amigas, eu quero as minhas colegas, eu quero aquelas pessoas que viviam em outro mundo comigo, que estavam lá perdidas junto comigo. Talvez o tempo delas seja outro, mas eu creio que elas estarão comigo num outro momento. E nós vamos estar dando os nossos testemunhos, nós vamos estar falando, lembra como era assim, mas agora a nossa vida é outra. Nós vamos celebrar, nós vamos comemorar. Amém, né? Então, assim, nós vamos celebrar, a Deus. Eu creio que nós vamos estar indo para igrejas juntas, nós vamos estar indo para encontro de mulheres. Eu brinco, eu falava assim, eu vou agora eu vou parar de trabalhar e eu vou fazer cafés e chás para as mulheres e a gente vai falar sobre coisas de Deus e a gente vai, sabe, porque nós temos o poder de mudar a nossa atmosfera. Sim. Isso. E todos que estão à nossa volta. É impressionante quando fala assim, a mulher tem muito poder, a mulher que manda na casa, assim, não nesse sentido, mas é a mulher que direciona a atmosfera da casa.
Isto. Não é que ela manda no marido, não é que ela é a mandona. Antes eu achava que era assim, mas não é isso. É porque nós temos o poder de mudar a atmosfera. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso papel. Né? Quando fala sobre... assim, são tantas coisas que as pessoas deturpam, né? Do que é a mensagem de Deus, né? Sobre o homem ser o provedor, sobre a mulher ser submissa. Hoje eu tenho entendimento de tudo isso. Amém. Mas existem bandeiras que eu já levantei a respeito, né? De que a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assada, a gente não depende disso, a gente não depende daquilo. E quão errada eu estava. Quão errada eu estava. E talvez se você tá nesse pensamento, mas se você já sente no coração, porque se você tá aqui com a gente é porque você já tem o seu coração sendo trabalhado pelo Senhor. Amém. Você só tá precisando de amigas para te fortalecer nessa jornada. Amém. Você só está precisando disso. E nós estamos aqui para isso, para sermos suas amigas, para te ajudar nessa jornada, nesse caminho. Porque vocês também vão nos ajudar. Então, assim, eu acredito nessa troca, nesse movimento, né, espiritual, da gente estar intercedendo umas pelas outras, da gente estar admirando. Quão difícil é, na cultura atual, uma mulher admirar a outra. É sempre com uma competição, um olhar de... Será que ela tá vindo aqui para roubar o que é meu? Será que ela tá vindo aqui para tirar o que é meu? Ai, mas ela é mais bonita que eu. A gente foi moldada para ter esse pensamento. Tão ruim que não é um pensamento que vem de Deus. Não é um pensamento que vem de Deus. Deus não quer isso. Deus quer que nós estejamos juntas, que nós nos respeitemos, que nós admiremos uma vida da outra, a construção, a história da outra. E isso é transformação também, né? Porque muitas vezes a gente está sempre em guerra. Né? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a gente não pode fazer nada por interesse ou por vanglória. Sim. Né, mas considerar uns aos outros superiores a nós, né? É isso aí que você está falando. Muitas vezes a gente... E aí o que acontece quando a gente está nesse processo de transformação é que vai vir muita coisa para te impedir de chegar lá. Porque o inimigo, ele não quer a nossa vitória, ele não quer que a gente esteja perto de Deus, porque aí para ele acabou. Na minha vida ele não tem mais vez. Então, assim, muitas coisas virão. Então, você vai ser criticado, como os apóstolos foram, os discípulos de Deus foram, os discípulos de Jesus foram, né, taxados de louco. Olha lá, agora é crente, agora é beata, agora é fanática, agora não sei o quê. Então, assim, mas quando você tá cheio do Espírito Santo, quando você sabe da sua verdade, quando você sabe que Deus é quem te conduz, que é Ele que está conduzindo a sua vida, isso não importa mais. Isso não importa mais. Porque para mim já incomoda, né? Não te incomoda, não te perturba. Tá bom. Perdão, Senhor, elas não sabem o que dizem, eles não sabem o que dizem. Né? Então, assim, é sobre isso. Mas muitas vezes até aqueles que vão criticar, quando eles perceberem como Paulo, não acreditaram na conversão de Paulo logo no início. Não foi assim, os próprios apóstolos não acreditaram na conversão dele. Ele teve que, né, mostrar ali. E é isso. Eu não estou aqui para convencer ninguém sobre a Roberta, sobre quem a Roberta é. Eu estou aqui apenas para trazer a mensagem que Deus quiser que a gente traga aqui. Para dizer para você que eu já estive do outro lado e que agora que eu estou do lado certo, tudo se fez novo, tudo é maravilhoso. Tem dias que eu falo assim, eu vou orar, e aí antigamente eu tinha tanta coisa para pedir, eu ia orar, o Senhor faz isso, faz aquilo, Deus me, né, trabalha nisso, trabalha naquilo. Hoje eu vou orar, eu só agradeço. Porque eu nem preciso pedir, porque Deus dá a providência de coisas que eu nem imaginava. Uma mulher que sempre foi criada para ser independente, para ter seu salário, para não depender de homem, para papapá, todo esse discurso que a gente sabe, que estava preocupada com a área profissional, que estava preocupada... Hoje eu vivo totalmente ao contrário, porque assim Deus quis. Não é que a mulher não pode trabalhar. Gente, não é sobre isso. Né? E aí isso, a gente vai falar sobre isso depois para entender melhor. Mas assim, às vezes Deus te coloca numa posição de dependência, não porque Ele está te penalizando ou te castigando, porque Ele está trabalhando a humildade em você. A generosidade. E é um privilégio eu ser moldada por Ele.
triste é quando nós não somos corrigidos por ele. Sim, Exatamente. transformados, né? Quando ele não se importa mais com a Ai, gente. Imagina quando o pai fala assim, não trabalho, não mexo mais com você. Então é muito importante ele agir assim na nossa agir vida. Eu diferente. entendo, o Senhor me ama. Exatamente. O Senhor me ama. Quantas dores a gente tem que trabalhar, quantas curas internas a Temos. gente recebe ali. Você pensa, mas isso aí tá te penalizando, tá vendo? É castigo. Não, É amor. É amor. bênção. É bênção. Eu tô É. aprendendo a ser uma pessoa melhor, eu tô aprendendo a ser uma mulher melhor. E assim, eu tô aprendendo a depender de Deus. E se ele usa o meu esposo como instrumento, Glória a Deus. maravilha, Glória a Deus. por isso, né? Então, assim, às vezes a gente precisa ter esse entendimento, esse desapego do que as pessoas vão achar, de como as pessoas vão Sim, pensar, importante. né? E ir em frente com a nossa jornada, porque depois aquelas pessoas serão frutos do seu testemunho. E não que não dói. Dói. Oi. Não que a gente não passe dificuldade. Passamos, né? Não que a gente não chore. Choramos. Mas a gente chora porque a gente sabe que o Senhor está nos apertando ali. Está querendo tirar o nosso melhor, né? Para a glória dele. Então a gente se deixa ser disciplinada, moldada, tratada pelo Pai. E esse tratar dele é com os nossos que estão mais perto, lapidando ali, ó. É os relacionamentos que nos lapidam, né? Que nos moldam, né? É isso. Sobre a oliveira, né? Para chegar no azeite até transbordar, nós precisamos ser esmagados. Esmagadinha. Exatamente. Transformação. É sobre isso. A transformação é Transformação. isso, né? E assim, o seu processo, ele é individual. O nosso processo, ele é o que funciona para mim, talvez não funcione para você. Em cada um Deus trabalha de forma diferente. Mas tem coisas que eu creio que são para todos. É você buscar conteúdos de qualidade. Isso. É você buscar o conhecimento da palavra. É você buscar ter ali o seu devocional diário, que muitas vezes no início pode parecer algo mecânico, algo que você vai ter que se forçar a fazer mesmo, mas que com o tempo aquilo vai se tornando algo natural. E a semente está sendo gerada. Intenso, a semente está sendo gerada. Porque eu sempre falava assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu estou fazendo algo por fazer ou quando eu estou fazendo algo. Mas Deus, ele não está preocupado com isso. Ele quer ver a sua intencionalidade, né? Então, se você sente no coração de fazer o devocional, de ler um livro, as leituras são muito importantes. Ricas. Hoje em dia, com rede social, você consegue ouvir conteúdos no YouTube. Tem tantos pregadores, tem tanta gente maravilhosa que fala sobre, que traz a palavra de Deus de forma tão tocante. Então, assim, hoje eu consumo tudo isso. Eu vou à igreja, eu tenho ministrações que eu acho interessante, que eu vejo no YouTube. Eu sigo pessoas no Instagram que já estão à frente, que podem me ensinar. E além disso, as pessoas que me cercam. Porque é aquilo que a gente estava falando num outro episódio, a gente precisa honrar os nossos também, né? Então, cada pessoa tem algo a te trazer de bom. Então, essas conexões, se nesse momento algumas conexões não fazem sentido para essa sua vida, deixe essas conexões, busque novas. Não significa que você está abandonando nada disso. Você tá, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho no nosso processo antes de querer. Porque como é que eu posso ajudar alguém se nem eu estou me ajudando? Então você precisa primeiro se fortalecer para depois você poder ajudar aquelas pessoas, levar a palavra, o seu testemunho. E mais do que isso, a nossa vida, a nossa vivência é o maior testemunho que nós temos. Amém. A mudança que nós queremos no outro está em nós. Às vezes é no casamento, às vezes seu casamento não está bem, seu relacionamento com o seu marido, mas será que a transformação não precisa começar em você? Porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, a mulher ela é muito dominadora, ela quer ter controle, controladora da situação. É só meu marido. Porque meu marido é assado, meu filho é assim, meu filho é assado. Mas será que você não precisa primeiro transformar para você se transformar, para você transformar a sua atmosfera, a atmosfera da sua casa, para eles verem em você a mudança, dizerem assim, que está acontecendo na minha casa, né? Até minha filha se assusta. Meu marido, ela fala assim,
olha minha mãe, olha o que ela fez, você viu? Então, assim, você precisa ser o exemplo da mudança. Você pode, a mulher, ela tem, Deus deu um poder tão grande pra gente, né, que assim, realmente nós podemos ser as heroínas, principalmente do nosso lar, porque Ele nos deu esse poder, esse dom, o dom de trazer a paz, de transformar uma casa num lar, Amém. o dom de ter a paciência, de ter a sabedoria, Amém. que muitas vezes nós não acessamos, nós não startamos dentro de nós, porque nós estamos fora do propósito que Ele nos criou para cumprir. Né? Eu digo que a gente não funciona bem em algumas áreas, porque às vezes a gente não comunicou com o Criador. Pai, como é que eu tenho que funcionar mesmo, realmente aqui em casa? Exato. Né? A gente não lê o manual. A gente não lê o manual o manual ali, ó. A Roberta falou do negócio de atmosfera dentro da nossa casa. Aconteceu isso lá em Samuel com Abigail, né? Abigail, para que Davi não matasse seu esposo, né? Ela teve que se prostrar diante de Davi, pedindo para que posicionamento, né? E até então ele não foi, não matou, e a sua casa ficou bem depois de um certo tempo, né? Ter morrido e tal, mas é sobre isso. Você tem esse poder de transformar seu lar, a sua vida, a sua rota, a sua trajetória. É só você se entregar. É só você se entregar ao Pai. E com todas essas ferramentas que nós já falamos aqui, hoje é muito fácil, né? Você conseguir estar em conexão, buscar ajuda, buscar conhecimento. Eu tô com tanta sede de conhecimento que, assim, Deus vai só abrindo, assim, o meu leque de opções. Amém. O leque de opções para acessar esses conteúdos, acessar essas pessoas, receber da parte de Deus através dessas pessoas. Então, assim, se tem um movimento perto de você, na sua cidade, no seu bairro, algum movimento de mulheres, eu acho que, assim, o primeiro passo, depois que você já está nessa entrega, é você buscar se conectar com mulheres que já estão nesse propósito. Porque para a gente entender o propósito de Deus para a nossa criação como mulher, a gente precisa ver outras mulheres já exercendo, já na prática desse propósito, para que a gente possa ali ter uma identificação, para que a gente possa ter ali, né, olha como é, porque muitas vezes a gente tem preconceito, né, os preconceitos que nós falamos, e nós vamos ter ataques, até tem eu até anotei aqui porque eu achei super interessante, porque às vezes a gente fala aqui porque eu tô muito empolgada, eu tô transbordando, e aí eu falo tudo lindo e tudo, mas tem o outro lado também que a gente não pode deixar de mencionar, que muitas vezes você vai ser criticada, muitas vezes você vai ser condenada, então assim, você tem que estar preparada para isso, mas quando você está ali cheia do Espírito Santo, buscando, isso não te abala. Não te abala. E aí tem um livro da Viviane Martinello, que eu gosto muito dela. Ótimo. Ela é maravilhosa. Excelente. E ela lançou um livro agora que chama Mulheres do Secreto. Isso. E aí, nesse livro, ela traz uma mensagem assim: as mulheres que decidem priorizar a presença de Deus terão de lidar com a pressão social. É verdade. Isso é um fato. Verdade. Isso é um fato. Verdade. Porque a sociedade, ela se molda com o mundo mesmo, né? É aquela coisa. Mas nós, filhas de Deus, nós não devemos seguir a manada. Jesus passou por isso, né, Roberta? Ele passou por essa pressão social, mas em todo momento ele não parou porque ele estava entendendo o propósito. O propósito. Tinha um propósito, né? Exato. Sobre entendermos, focarmos no propósito. Qual o propósito? Focarmos Meu no foco propósito. é Jesus Cristo. É o propósito que nos faz andar, ir em frente, né? É o propósito. Não adianta eu querer e não ter um propósito. Isso. É como se eu fosse, por exemplo, pegar um avião com destino. Qualquer destino serve. Não. Tem um propósito para isso, né? E nós nascemos com um propósito. Qual que é o propósito? Será que a gente descobriu esse propósito? Sei qual é o meu propósito, porque senão a minha vida não vai fazer sentido. É verdade. Quando eu entendo o meu propósito de ser mãe, de ser mulher, de ser amiga, de buscar a trazer alguém para Cristo, eu sei do meu propósito. Eu não me perco em nenhuma situação, porque o meu foco está ali. Meu propósito está bem claro na minha mente.
bem definido, né? Bem definido. Eu não sou especialista, longe de mim, não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas quando a gente vê tantas doenças emocionais, ansiedade, depressão, e aqui eu não estou dizendo que essas doenças não merecem, né, serem estudadas, terem tratamentos, mas não adianta a gente fugir dessa questão. Porque quando você busca a Deus, você tem um propósito, essas emoções, elas não te dominam mais. Não. Né? Por mais que, assim, a gente saiba que existe, que a depressão é uma doença, tudo, mas se você tá ali com Deus, vai ser mais fácil você transcender isso. Porque você entende, porque muitas vezes essas doenças acometem as pessoas porque as pessoas estão sem sentido para a vida. Elas não encontram sentido, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E quando você começa a se perder na sua mente, é aí que essas doenças começam a atingir, a ganhar espaço. Então, é importante que a gente cuide da nossa mente, assim como as pessoas falam, tem que se alimentar bem, tem que fazer uma atividade física, a gente também precisa alimentar a nossa mente. E alimentar a nossa mente é o quê? É alimentar a nossa mente da palavra de Deus. Exatamente. E esses dias eu estava me sentindo bem cansada, né? Eu admiro a Roberta, que a Roberta faz atividade física todos os dias. E eu estava cansada e eu falei para Deus assim, Senhor, que cansaço é esse, né? O que está acontecendo? E o Espírito Santo, de imediato, ele já, você está cuidando da alma e do espírito, mas não está cuidando do corpo. E nós, mulheres, precisamos parar para cuidar do corpo, senão a gente adoece. A transformação, ela é completa. Tricotomia, né? Ela é completa. Eu falo assim, Deus... assim, a gente sempre luta, né? Eu, pelo menos, assim, sempre luto com a balança, né? A vida inteira. Porque você vai, emagrece, corre, emagrece. E você fica naquela coisa, né? Ali na vida. E aí, mas quando você... Até essa transformação, Deus trouxe pra minha vida. Amém. Esse entendimento maior de que eu preciso cuidar da minha saúde física, emocional, que eu preciso cuidar do meu espírito, e aí eu preciso deixar tudo ali em ordem, né? Porque é o tal do caos ali, tudo. Às vezes a gente cuida de umas coisas e deixa a outra de lado. Não, Deus quer que a gente cuide de tudo. É um equilíbrio em tudo, né? É um equilíbrio em tudo. Então, assim, até nisso, você estar na presença faz diferença. Faz diferença, porque esses dias eu estou estudando muito sobre a questão de um pecado que a gente não fala, e aí vai ser um outro tema de podcast, já que eu já estou pensando aqui, já vai um spoiler, mas a gente não pensa muito no pecado da gula. Isso é seríssimo. Assim, é aquele que todo mundo tira assim como um pecadinho, porque tem outros vícios, outras dependências que todo mundo fala, mas tá vendo? É isso, é aquilo. Mas e o povo gosta de falar assim também, crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza. E acha que é legal. E não é por aí, né? Não é por aí. Mas aí é um tema para um próximo podcast pra gente falar disso, que eu tenho estudado muito sobre isso e tem me ajudado muito. Então, assim, gente, o dia que a gente entende que a palavra de Deus, ela é realmente o manual da vida para tudo, inclusive quando você pensa em fazer uma dieta, quando você pensa em cuidar do corpo, quando você pensa em cuidar da sua vida profissional, quando você... Tudo. Não é... Porque muitas vezes fica parecendo assim, Deus fala só da família. Não, na Bíblia, tudo que você precisa de resposta tem na Bíblia. É um manual completo. É impressionante. Mas quando eu ouvia isso, antes... Eu falava assim, gente, se fosse, não tinha ninguém aí, né, sofrendo. A gente tem esses pensamentos pequenos, né, quando a gente não tem o conhecimento, o entendimento. E aí, muita gente pensa assim, mas não é real. É real quando você começa a entender, a buscar, a escutar. E eu falo assim, hoje, tem até para quem é preguiçoso, até para quem não gosta de ler, você tem acesso ao que está na palavra. Sim, tem. Você tem audiobook, você tem ministrações, né? Se você procurar lá, você tem... eu quero saber sobre relacionamento. Vai ter uma ministração sobre isso. E aí a palavra vai ser citada. E aí você vai poder buscar na Bíblia. Falou daquele versículo, falou daquele texto da Bíblia. Então deixa eu ir lá, deixa eu ler.
Então, a sua transformação, ela só depende da sua decisão. Porque as ferramentas que Deus colocou pra gente aqui são inúmeras. Deus deu inteligência ao homem para criar tantas coisas. Ele deu um mundo tão perfeito, tão diverso, que assim, muitas vezes a maioria das coisas a gente usa para o que não é devido. Mas se a gente usar sabiamente para o que é devido, Sim. você vai ver Deus em tudo. Você vai ver que Deus está usando tudo, todas as ferramentas para falar com você. É só você ter ouvidos para ouvir. Amém. Pedir Glória sabedoria. a A Deus. palavra fala, peça sabedoria, que o Senhor dá sabedoria. Exatamente. Verdade, eu quero louvar a Deus porque a gente aprende, eu estou aprendendo aqui, gente, grandemente com essa nossa compartilhar, né, com esse nosso compartilhar, né, que nós vivemos e sabemos que o transformar começa em nós, começa na minha decisão. Qual vai ser a minha escolha hoje? O equilíbrio ou continuar fazendo as mesmas coisas, mudar ou fazer as mesmas coisas. A mudança só acontece quando eu mudo de atitude. Exatamente. Se eu acordar hoje e falar, hoje eu não vou escovar os dentes, uma mudança, às vezes ruim, mas se eu acordar hoje e falar, hoje eu começo o meu dia falando com Deus. Então é a atitude que importa, qual vai ser a minha escolha diante de tudo que a gente falou aqui. E como tudo na vida, a gente às vezes acha que é inalcançável a transformação porque a gente pensa que já tem que começar grandioso, já tem que começar grande, já tem que fazer isso. E não é assim. Um pequeno passo que você der, intencional, para glorificar ao Senhor e honrar ao Senhor, Ele vai tratar aquilo como grandioso. Amém. Seja você levantar e fazer uma oração se você não faz isso. Seja você levantar e falar, não, eu vou ler cada dia eu vou ler uma passagem da Bíblia. Sabe? São Mas coisas, com pequeno, né? Com pequeno, É exercício. Exercício. Começa com pequeno. E daqui a pouco, porque eu comecei assim, e daqui a pouco, eu não tenho uma igreja, então eu vou visitar as igrejas que tem na minha cidade, eu vou ver qual que eu me identifico mais, qual que eu acho que é mais interessante, porque até isso Deus permite ter diversas igrejas, muitas vezes porque nós temos perfis diferentes. Às vezes tem gente que gosta de uma igreja que é mais calma, mais silenciosa. Tem gente que gosta de uma igreja que é mais barulhenta, que tem mais canção. Então, assim, Deus é tão perfeito que Ele te dá até opções. Exato. Verdade. Até opções. A palavra É fala só que você nós pedir o temos que direcionamento. É só Palavra você fala. pedir o direcionamento, né? Isso. Que Senhor, eis-me aqui. Me direciona para onde o Senhor acha que eu me encaixe melhor, que eu vou absorver mais a palavra, que fala mais ali conforme o meu entendimento, que eu posso ir. E é isso. Vai visitar, busca, faça essa experiência. Vai em uma, vai em outra, até você, não, aqui eu senti que, né, que Deus me tocou. E assim, é um passo de cada vez. Vai aos domingos. As igrejas têm cultos durante a semana. Vá num culto da semana, vá no culto que você pode, mas comece, vai dando um passinho de cada vez. Vai dando um passinho de cada vez. E no seu momento de fraqueza, a palavra fala que o Senhor é a sua força. Amém. Exatamente. Amém. Exatamente. Eu, lembrando que ela estava comentando aqui, das coisas pequenas, né? Eu gosto de falar para as crianças que a gente nasceu na família de Deus pequeno, eu mostro o dedinho, né? A gente nasceu pequeno. E não desprezar esse pequeno que começa. Não desprezar as coisas pequenas, o início. O início é sempre delicado, é sempre difícil. A mudança, ela nunca vem para trazer conforto para a gente num primeiro momento. Sim. Ela sempre nos traz, no primeiro momento, esse desconforto. Essa questão de tirou daqui e agora... Como é que vai fazer? É sempre esse desconforto, mas não despreze essas coisas pequenas, né? Como você está falando aí, é um primeiro momento, vai visitar, vai mesmo, chama o Senhor junto, fale com Ele, Senhor, eu quero um novo e eu preciso que o Senhor me ajude a escolher esse novo, né? Não me importa que os meus olhos não me impeçam, que os meus olhos não sejam impedimento para mim, porque às vezes o que a gente vê, o que a gente ouve, nos traz impedimentos para receber a bênção do Senhor. Sim. Os discípulos ali queriam impedir as crianças de receber a bênção. Sim. Então, às vezes, esse novo que o Senhor tem para nós, às vezes a gente
por uma crítica, por uma crença, às vezes nos impede de receber o novo do Senhor. Então vá aberto, vai com o coração aberto, tranquilo, buscar esse novo de Deus e creia que o Senhor está direcionando você, né? Direcionando para você, para o melhor, para essa novidade de vida. Sim, exatamente. E lembrando que assim, a igreja, ela é feita por homens que são falhos como nós. Então, quando você vai com o olhar de que você vai com ouvidos e olhos para Deus, nada disso vai ter efeito em você. Porque, problemas tem em todos os lugares, né? Problemas tem em todos os ambientes. Onde tem homem, carne, tem problema. Mas quando a gente vai com o olhar, quando a gente pede e convida o Espírito Santo para ir com a gente vai absorver a palavra. Muda. O ambiente muda, a situação muda, tudo fala com você. O menino falou comigo, parece que o pastor ouviu o que eu estava falando. Aí a pregação é exatamente sobre aquele tema que você está ali precisando aprender mais. Então, quando você vai com essa mente, quando você vai com esse coração, essas coisas não vão te impedir de absorver e de aprender sobre a palavra. E a senhora falou sobre o novo, né? Eu lembrei de Abraão, né? Porque às vezes, mulher, Deus quer aumentar a tua descendência e você não quer sair do meio da tua parentela. Verdade. Não é? Ele você precisa ter na mente sobre essa mudança de chave. Isso. É uma mudança de chave, né? Abrir uma mudança de chave, é abrir uma nova porta. Isso. É tanto que o Senhor fala assim, Abraão, sai da tua tenda. Vem aqui fora. Sim. Né? Olha as estrelas. Olha como é importante sair do ambiente. Sair do ambiente. É sobre isso. Né? Olha aqui a estrela, conta elas. Algo tão simples, mas o Senhor às vezes quer nos tirar desse meio para nos mostrar um novo. Né? E a gente está perdendo o novo que Deus quer ficando dentro da tenda. Né? Eu falo assim, depois que eu tomei minha decisão, meu posicionamento... Gente, eu já vi tantas experiências, tanta coisa nova, e aí você fica querendo mais do novo, e mais. Então, assim, é maravilhoso. Então, a nossa intenção aqui é te ajudar a dar esse primeiro passo. Nós estamos indo pro final desse episódio de hoje. Uma pena, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que em outros momentos, quando o Senhor quiser trazer novamente esse tema, Ele vai trazer para vocês, mas eu acredito que tudo que nós falamos aqui hoje pode colaborar aí com o seu processo, pode tocar o seu coração, pode te dar uma luz, ajudar você aí a começar na sua jornada. E nós queremos muito que você compartilhe isso com a gente, porque é importante. Eu recebi essa profecia aqui, que eu tô muito apegada nela, e eu queria mostrar para vocês aqui dessa minha parceira aqui, porque Deus, Ele encaminha pessoas para sonhar os sonhos dele, para que a gente sonhe juntos e coloque em prática, né? Vai ser lindo. E eu achei tão interessante trazer isso aqui hoje para mostrar, porque assim, a gente quer que você escreva essa história aqui com a gente, que você conte seu testemunho, que você fale sobre o seu processo, porque assim como muitos processos me transformaram, sei que outros processos vão transformar vocês, e o processo de vocês vai transformar outras pessoas, e esse é o direcionamento de Deus para nós. Amém. Pescar vidas, né? Quando ele fala sobre pescador de vidas, quando ele falou para Pedro largar tudo e pescar vidas, é o quê? É a gente disseminar a palavra de Deus. Imagina quanto mais pessoas forem transformadas, quanto mais pessoas adorarem esse Deus, servirem a Ele, um mundo melhor nós teremos. Um mundo melhor nós teremos. Uma vida melhor nós teremos. Então, e tocar outras vidas é muito gratificante. Eu falo assim, não é sobre a Roberta, né? Mas assim, que honra ser instrumento de Deus. Se eu tiver né? Se ele me der essa oportunidade, eu agarro, né? Porque assim, que honra, né? Poder trazer a palavra de Deus, poder disseminar é muito gostoso. É muito gostoso, é muito prazeroso, é muito gratificante, né? E edificante, porque assim como eu amo ouvir testemunhos de outras pessoas, amo ouvir as pessoas que são usadas por Deus, né? Então, quando a gente está nesse processo, nós também podemos ser de cada um de uma forma, cada um no seu dom, no seu talento, né? Na forma como pode servir a Deus. Mas quando você tiver esse seu processo
em andamento, você vai testemunhar conosco tudo isso aqui, tudo que nós falamos aqui. Isso eu tenho certeza e falo sem medo e sem dúvida de que você vai poder viver o novo de Deus. Gente, muito obrigada, Priscila, minha parceira. Amém. Muito obrigada, abençoada, Amém. mulher de Deus. Deus continue trabalhando muito em você. Amém. Porque você Nossa. é inspiração para mim também, Amém. né? Você é uma pessoa Amém. que Deus colocou na minha vida para trazer mais dele Amém. para mim. Pastora, Amém. que honra Amém. tê-la aqui Eu conosco. que agradeço. Amém. Né? Muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu Amém. ministério, né? Que ele seja abundante, que ele também alcance muitas e muitas Amém. vidas, muitas mulheres, muitas crianças, né? Amém. É uma missão muito, muito bonita, Amém. que você siga aí com seu esposo, né? Nessa jornada tão honrosa, Amém. tão bonita Amém. e tão abençoada. Muito Amém. obrigada Amém. mesmo. Eu que agradeço estar aqui, né? E esse convite tão especial, inesperado, mas especial, e que vocês prossigam mesmo, frutificando, florescendo, que a gente veja isso assim para a glória de Deus, tá? Amém. É isso que eu deixo, brilhem mesmo, deixem mesmo o Senhor fazer deste canal, deste projeto, algo que alcançará muitas vidas, muitas mulheres, que vocês, assim, vão ser uma rede, né? Vão ser uma rede. Amém. Amém? Que Eu alcançará creio. muitas mulheres. Amém, eu creio. Pri, o que você tem para falar para Que eu tenho, nossas se eu mulheres? fosse deixar uma frase para as mulheres hoje, seria: Deus te chama. Amém. Que você- Amém. Mulheres, que vocês possam falar para Deus, assim como Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, Amém. faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu quero agradecer a Roberta, que toda vez que eu chego aqui, eu falo assim para Deus: Deus, é isso mesmo? Eu me emociono. Porque a palavra fala, né? Coisas que a gente nem imagina, né? E Deus tá fazendo. E cada vez que ela conta o projeto e fala do meu nome, eu falo: Jesus, é Deus para fazer isso. Por isso que eu falo para você: Deus te chama, não tenha medo. Outra palavra que eu quero deixar para você aqui é que o Josué 1:9, que Deus fala, né? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Mulheres, prossigam para o teu chamado. Amém. 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 Muito obrigada para você aí do outro lado que está acompanhando esse trabalho, esse podcast, que Deus possa tocar o seu coração, que você possa ser testemunho de vida, de tudo que Ele tem para você nessa terra, do seu chamado, do seu Amém. propósito, e que você possa compartilhar com a gente. Nós estamos aqui para isso, é uma troca, e cada vez que nós trocamos, nós aprendemos uma coisa nova, né? A gente aprende umas com as outras. E é isso, hoje nós falamos sobre como começar o seu processo de transformação, como se tornar a mulher que Deus te criou para ser. E te demos aqui alguns direcionamentos, mas eu tenho certeza que o direcionamento maior virá de Deus sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que você que está aí do outro lado, você vai começar o seu processo. Você vai começar a sua jornada em direção ao Pai. Você vai viver o novo da parte de Deus. Porque eu tenho vivido isso. E eu sei o quanto isso é maravilhoso. Eu sei o quanto isso é maravilhoso. Então não perca tempo. Não perca tempo. Se jogue mesmo aos pés de Jesus. Se jogue aos pés de Jesus, que Ele tem as respostas que você precisa. Amém. Muito, muito obrigada pela sua participação aqui e até o nosso próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.